Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estar na tua presença. Muito obrigado por essa semana. Muito obrigado por ter nos trazido em segurança. Estamos aqui para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. Faça do nosso coração um coração fértil para receber da semente. Em nome de Jesus, que não haja nada entre a palavra e o nosso coração, que nenhuma semente se perca, Pai, em nome de Jesus. Nós dizemos, seja bem-vindo, Espírito Santo, fala conosco de uma maneira poderosa, de uma maneira que só o Senhor sabe, em nome de Jesus. Nós te glorificamos, Pai. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Aleluia. O texto diz assim, verso 1. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Repete comigo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Eu creio que Paulo escreve aqui aos Romanos, porque nós sabemos que o Império Romano foi um dos impérios mais terríveis da história da humanidade. E aqui começou uma grande conversão em massa. E aí Paulo escreve aos Romanos, porque Paulo sabia que havia muitos dogmas, muitas verdades, muitos sofismas, muita cultura, tinha muita coisa ali na mente deles. E ele escreve, eu rogo, eu imploro, é praticamente o nosso português aqui, pelo amor de Deus, transformai o vosso entendimento, precisa ser renovado, precisa haver um backup na vossa mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque com a mesma mente é impossível, com a mesma mente que eles tinham, era impossível experimentar aquilo que Deus tinha. E é isso que o Senhor tem ministrado no meu coração nesses dias, quando o pastor Marcos me fez o convite. Nós precisamos buscar transformação na nossa mente. Nós precisamos buscar. Rogo-vos, pois, irmãos, eu rogo, eu imploro, pelas misericórdias de Deus, busquem transformação no vosso entendimento. Porque ao longo dos anos, nós, falando por nossos dias, a gente acumula tanta coisa na nossa mente. É tanto conhecimento, é tanta cultura, tantos dogmas que a gente vai, é tanto posicionamento às vezes errado, é tanto lixo que vai se acumulando, que se o Espírito Santo não vier e transformar a nossa mente, nós estamos perdidos. E Paulo está falando aqui para os Romanos, transformai o vosso entendimento. Com essa mentalidade que vocês têm, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Mas com a mente de Cristo, não, você não entendeu. Com essa mentalidade cauterizada, mundanista ainda, vocês não vão chegar longe. Mas com a mente de Cristo,
E assim é conosco, a gente vai acumulando muita coisa ao longo dos anos. E se a gente não buscar esse backup espiritual, quando armazena muita coisa no computador, no CPU, o que faz? Quem tem que fazer? Tem que pedir socorro para quem? Para um TI, não é? Quem tem algum TI aqui? Alguém já teve que recorrer a um TI para formatar o computador? É muita coisa armazenada. Uma vez meu celular deu pau e Deus falou comigo na hora que eu fui mexer no celular. Estava procurando uma forma de formatar ele ali nas configurações e apareceu um momento lá, repor os padrões de fábrica. E aí o celular ele ficou restaurado, leve, renovado. E tem muitas mentes que estão parando no tempo. Tem muitas mentes cauterizadas, pesadas. O Espírito Santo não pode fazer muita coisa com uma mente que não se deixa ser transformada por Ele. Não tem espaço. Não é a primeira mensagem que aparece na CPU, no computador, no celular? Não tem mais espaço para o Senhor trabalhar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, transformai o vosso entendimento. Quantos creem que necessitam de ter a mentalidade de Cristo, de ter a mente transformada, de receber uma reforma espiritual aí na mentalidade, na visão, na audição? Nós precisamos dar ouvido a que Deus está falando nessa noite. Ele tem para nos falar nessa noite. Nós precisamos renovar o nosso entendimento. Nós precisamos renovar o nosso entendimento em Deus, porque senão não tem como a gente provar do que Deus tem, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque senão a gente vai vivendo com essa mente cauterizada, sem experimentar, e ainda com a mente do mundo muitas vezes, né? Quando pensa que não, por falta de renovar a mente, a pessoa está olhando como o mundo olha, enxerga as coisas como o mundo enxerga, faz o que o mundo faz, pensa como o mundo pensa, porque a mente não está sendo transformada por Deus. Aí quando pensa que não, está batendo o pezinho na hora da música do mundo, está cantando junto, está assistindo novela, está jogando tigrinho. Não olha para o lado não. Tá pesquisando horóscopo, signo, porque a mente está cauterizada. Ah, você acha que não tem crente que fala de signo? E pergunta, qual que é o seu signo? Nunca viram? É sério? Transformai o vosso entendimento. Mente de Cristo. Mente de Cristo. Deixa o Espírito Santo formatar nessa noite a tua mente, a nossa mente. E deixa eu falar, reforma gera reforma. Deus quer reformar a nossa mente. Quando eu voltei para casa da minha mãe, eu saí da casa da minha mãe, me casei, depois de 2 anos eu voltei, que ela foi fazer missões lá no Pará, onde ela está até hoje. E aí eu fiquei na casa dela para cuidar, dar manutenção ali. E a casa estava só por Deus quando a gente chegou, né? Né, mãe? Mãe é a Miriam, tá? Eu chamo de mãe. E eu lembro que na época a gente fazia célula. Minha casa era um ponto de célula. E quando chovia, meu Deus, e época boa. Todo mundo se aglomerava porque fora empoçava tudo, porque era terra do lado de fora da casa da minha mãe. E aí a gente pegou, fez um planejamento lá, vamos reformar. E aí a gente reformou, começou de dentro para fora. E aí a gente foi pro lado de fora, na calçada do lado de fora de casa. E você sabe que em conjunto habitacional as casas é tudo igual, né? Até alguém começar a mexer. E era engraçado que todas as árvores, todas as calçadas do lado da minha casa, assim, ó, você olhava de um quarteirão no outro, todas as árvores cresceram na mesma época, porque foram plantadas na mesma época. E todas as calçadas estavam estragadas por causa da raiz. E aí, no momento de reforma, a gente pegou e chamou o jardineiro, cortamos a raiz, deixamos a calçada bonitinha. Não deu 2 dias, o vizinho estava fazendo a mesma coisa. Depois de 15 anos,
semana no máximo, o vizinho do lado começou a fazer a mesma coisa. Reformou a calçada, quebrou a raiz da árvore dele, que estava prejudicando. Não deu um mês, o outro vizinho, e assim foi. Você olha agora do lado da minha casa, onde a gente puxou a reforma, porque reforma gera reforma. Então, quem começar a perceber a transformação na tua mente, vai querer experimentar do mesmo, vai ser motivado a buscar do mesmo que você está buscando. Porque senão, irmão, é aquilo que eu falei, a gente vai vivendo com a nossa mente cauterizada, e quando pensa que não, está fazendo essas coisas que eu disse, que vai entrando e a nossa mente muitas vezes não percebe mais, a percepção ela acaba espiritual. Quem lembra do final de Saul? Saul no final da sua vida estava consultando uma cartomante. Irmãos, você acha que isso está longe da gente? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Coloca a mão na sua cabeça aí, na sua testa, se você não quer estragar seu cabelo aí. Feche seus olhos. Pede para o Espírito Santo: Senhor, eu necessito de ser renovado, e eu te dou liberdade. Transforma a minha mente. Transforma a minha mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa Ele transformar aqui da tua mente. Em nome de Jesus. Com a mente de Cristo. Aleluia. 2 Reis, capítulo 20. Dá um pulo profético lá. Conforme você for folhando a sua Bíblia aí, vai glorificando a Deus. Eu disse alguns exemplos aqui, mas tem muitos outros que a gente, sem perceber, pela falta de renovação na nossa mente, a gente vai fazendo, vai aderindo. Você quer ver uma coisa que pega muito? É quando você trabalha numa empresa e acontece alguma mudança, alguma alteração que ninguém gosta. Alguma situação acontece, ou alguma situação está acontecendo, e aí vem um e fala mal, vem outro e fala mal. Ah, assim eu não aceito. Não, será que não está? E aí chega perto do crente. Aí é a hora de ver se a mente está transformada ou não. E a gente cai, hein? Se a gente não se atentar, a gente cai. E a gente fala mal junto, e a gente cede. Mas Deus, Ele é misericordioso. Ele está nos lembrando que nós temos que renovar nosso entendimento, a nossa mente, com a mente do Senhor. 2 Reis, capítulo 20. Glória a Jesus. Já acharam? Amém? O texto diz assim: naqueles dias caiu Ezequias doente e para morrer, e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós. Ele disse: assim diz quem? Então é Deus que mandou Isaías falar: põe em ordem a tua casa, porque irás morrer e não viverás. Então voltou ele o seu rosto à parede e orou ao Senhor e disse: rogo-te, ó Senhor, e te suplico que lembres que andei diante de ti em verdade e com coração íntegro, e que fiz as coisas que te agradam. E chorou Ezequias com grande choro. E aconteceu que antes que Isaías saísse até a metade do pátio, veio a palavra de quem? Do Senhor a ele, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei ainda aos teus dias 15 anos, e livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Síria, e ampararei esta cidade por amor de mim, e
por amor a Davi, meu servo. E disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e tomando-a puseram-na sobre a chaga, e ele sarou. Olhe para esse texto e se coloque no lugar de Ezequias, do rei Ezequias. Ele tinha um conceito na mente dele, que ele fala no verso 3: rogo-te, ó Senhor, e te suplico que lembres que andei diante de ti em verdade, com o coração íntegro, e que fiz as coisas que te agradam. E chorou Ezequias com grande choro. Então, de um lado nós temos o rei Ezequias falando que ele andou diante de Deus, que ele esteve na presença do Senhor, que ele honrou o Senhor. E do outro lado nós temos quem falando? Falando o quê? Põe a tua casa em ordem. Irmãos, tem coisas que só quem tem a mente renovada consegue enxergar. Tem situações que só quem tem a mente renovada, a mente de Cristo, consegue ver. Sabe aquela mãe que pede para o filho arrumar o quarto? Principalmente criança pequena. E aí você pergunta: arrumou? Arrumei. Aí a mãe vai lá olhar. O que a mãe fala? Você está de brincadeira, né? Que você arrumou esse quarto. Quando pede para lavar uma louça, eu acho que eu nunca tive esse problema, mas pede para lavar uma louça, aí vai olhar, a louça está suja, você não viu isso aqui? Deus está dando um ultimato para o rei Ezequias aqui, falando: ó, tem coisa para você consertar. Mas na mente dele, o que ele fazia estava bom, para ele se justificar diante de Deus. Senhor, lembra que eu andei na tua presença. Eu falei de Saul que no final da sua vida ele estava consultando cartomantes. E aqui Ezequias, no final da sua vida, ele está se justificando para o Senhor. Só que a palavra de Deus era uma só: tem coisa para ser consertada. Então, de um lado nós temos a visão, o ponto de vista de alguém que precisava entender que tinha coisa para ser consertada. E é o que Deus fala para nós nessa noite. É o que o Espírito de Deus fala para nós nessa noite. Eu sei que você está caminhando na minha presença. Eu sei que você está vencendo muitas batalhas. Eu sei que você está resistindo. Eu sei que você está suportando. Mas quando você deixar eu tocar na sua mente, tem coisas que você vai encontrar que ainda não me agradam. Quem entende o que o Espírito de Deus está dizendo aqui? Todo mundo sabe que limpar uma casa é uma coisa, faxinar a casa é outra coisa, né? Quem teve filho que contraiu o piolho sabe como é que você tira piolho. Não é com pente normal, é só com pente fino. É esse tipo de mente, é esse tipo de mentalidade que o Espírito Santo ele nos dá quando nós estamos alinhados com Ele. Ele nos faz enxergar a sujeira aonde ninguém vê. Por um lado nós temos um rei falando: Senhor, eu estou na tua presença, eu andei na tua presença. Como assim? Legal que Ezequias tenta lembrar a Deus que ele era juiz, né? Tenta ensinar a justiça para o juiz mais justo que existe. Senhor, você não está esquecendo de nada, não? Como assim morrer? Eu estou na igreja, como assim? Eu não falto um culto, como assim morrer? Como assim? O Senhor não está esquecendo de nada, não? Eu tenho ministério. Aí Deus fala: tem coisa, põe a tua casa em ordem. Se você deixar o Espírito Santo, ou melhor, a partir do momento que a nossa mente começa a ser renovada pelo Espírito de Deus, Ele nos faz ver sujeira aonde nós não enxergávamos antes. E aí Ele nos ajuda a colocar a casa em ordem. E é lindo esse trabalhar do Espírito de Deus. E
aquelas manias, aqueles dogmas, aquelas coisas que você achava que estava tudo bem, começa a te incomodar. Quantos já não provaram isso? Começa a te incomodar coisas que você fazia que para você estava normal. E aí o Espírito de Deus, trabalhando na sua mente, começa a te fazer entender e te convence que não tem nada bem. Aquilo não faz parte mais de você. Pelo Espírito de Deus, pela mente renovada em Cristo Jesus, Ele te convence que tem coisas que já era para você ter colocado em ordem. Ah, irmão, glorifica o Senhor. Esse trabalhar do Espírito Santo é maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso. E o mais lindo é que, como eu disse, mudança, transformação, reforma, gera reforma. E isso vai atingindo, afetando e motivando quem está do seu lado. Como a gente cantou aqui o último canto, o último cântico, que o Senhor seja o meu primeiro pensamento. Quantas vezes nossos filhos não nos vê orando, não nos vê lendo a Bíblia, e a gente pede para orar e pede para ler a Bíblia. Quantas falhas nas devocionais. É a mesma coisa que você falar para o seu filho: põe chinelo, e você está descalço. Você pensa que teu filho não vê você descalço? Você pedir para ele pôr chinelo? Mas se você pedir para ele pôr chinelo e você tiver com o chinelinho, aí é mais fácil. Porque transformação gera transformação, irmão. Então aqui nós temos alguém que, no seu conceito, ele andou certo diante de Deus. Estava tudo certo, estava tudo bem, mas Deus falou: põe em casa a tua, põe em casa a tua ordem, não, põe em ordem a tua casa. Então talvez Deus está falando com você nessa noite. Poxa, não, eu sou alguém legal, né? Eu não bebo, eu não fumo, eu não minto, eu não falo palavrão, eu não falto um culto, tenho meu ministério. O Espírito Santo de Deus está falando de algo mais profundo. Se você deixar o Espírito de Deus tocar na tua mente, no teu entendimento, Ele vai te fazer enxergar muitas coisas. Eu imploro, eu suplico, transformai o vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu vi o rei Ezequias aqui se justificando: Senhor, mas eu fiz, nada mais é que se justificar para Deus, né? Deus é um Deus de misericórdia, e Ele concede ainda mais 15 anos. Eu acredito que foi uma oportunidade para Ele colocar a casa em ordem. Mas quantos não tem mais tempo? Quantos não tem mais oportunidade? Quantos não recebem aí tanto tempo assim para consertar a sua vida? O pastor comentou nas suas viagens aí, alguém que ele evangelizou, ele aconselhou, e a pessoa não deu ouvido, e depois não deu tempo, né? Veio a falecer. Aqui o Senhor concedeu mais 15 anos. Olha de novo o verso 3 comigo. Rogo-te, ó Senhor, eu te suplico que lembres. Não era disso que Deus estava falando. Lembre, Senhor, que eu andei na tua presença, coração íntegro, eu fiz as coisas que te agradam. Deus precisa ser lembrado de alguma coisa? Não era sobre isso que Deus estava falando. Tinha coisa consertada na vida no reinado do rei Ezequias. E lendo aqui essa justificativa do rei Ezequias, o verso 3, eu me lembrei de Mateus capítulo 7. Vamos dar um pulo profético lá. Mateus capítulo 7, verso 21.
nós precisamos de uma reforma, de uma transformação nos nossos ministérios individuais, nos nossos ministérios coletivos. Nós precisamos. Nós acabamos de passar por uma Santa Ceia. Será que você entende que o ato, será que já não está cauterizado? Será que você entende a profundidade do que é uma Santa Ceia? Oh, querido, deixa o Espírito Santo falar no seu espírito nessa noite. Como é triste você encontrar com pessoas e você perceber que nada mudou, a mente é a mesma. Não permita que isso aconteça contigo, querido. Viva na novidade de Deus. Pensando do mesmo jeito, nada muda, nada muda, nada muda. A pessoa não se abre para o novo de Deus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Lembra da justificativa do rei Ezequias? Olha a semelhança. Senhor, mas não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, porque vocês não colocaram a casa em ordem. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pode voltar no 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, mesma coisinha de Ezequias, lembra? Senhor, lembra? Como assim eu não vou entrar? Lembra que eu expulsei demônio, eu profetizei? Isso aqui é para quem conheceu a palavra. Quem está falando aqui, quem está se justificando aqui no texto, não são descrentes, não são ímpios. Quer dizer, ímpios sim, né? Viveram na impiedade ali, na iniquidade. Mas foram pessoas que pararam no tempo. Talvez viveram a sua vida toda dentro de uma igreja. Com certeza é sobre isso o texto. Que vai chegar o dia. E se a palavra de Deus está dizendo, irmão, como alguém pode ter a audácia de se justificar diante de Deus como se Deus estivesse errando? Como se Deus tivesse errado no julgamento dele. Senhor, o Senhor não está enganado não, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz parte do ministério de louvor, no teu nome eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei. Nós corremos um grande risco de fazer tudo, de fazer muita coisa, de sermos ativistas, enfadados de tanto trabalhar, sem deixar o Espírito Santo renovar a nossa mente. Eu vi um testemunho fim de semana agora de um senhor norte-americano. E ele conta esse testemunho no vídeo, que ele sofreu um mal súbito. Estava na casa dele com a esposa. Ele sofreu um mal súbito. Um senhor cristão. E aí ele entrou em coma, caminho do hospital. Já tinha ali seus 50 anos de idade, 60 anos de idade. E a caminho do hospital ele entrou em coma. E quando ele estava lutando ali pela vida dele, ele contando um testemunho, ele escutou uma voz suave: fique em paz. Ele falou que foi a voz mais linda que ele já ouviu.
Ele diz que ele escutou a voz mais linda: fique em paz, pare de respirar, tudo tranquilo. Mais ou menos essas palavras. E naquele momento ele estranhou aquela voz, mesmo sendo uma voz doce. E ele começou um conflito ali no espírito dele. Ele falou: mas como assim? Eu estou lutando para mim sobreviver, eu estou ouvindo essa voz doce aqui, fique em paz, descanse, tudo vai ficar bem, não precisa respirar. E ali naquela luta dele, entre a vida e a morte, ele repreendeu aquela voz. E na hora que ele repreendeu aquela voz, ele falou que apareceu um anjo e atravessou um véu espiritual, e o Senhor esse anjo começou a levar ele para alguns lugares no mundo espiritual. E aí ali ele viu reunião do diabo com alguns demônios, com um mapa do mundo assim, fazendo reunião com principados e potestades, coisas estratégicas para atingir a igreja nas nações. E ali o anjo foi explicando para ele o que estava acontecendo, e foi levando em alguns níveis, em alguns lugares, e levou até um lugar em que ele se encontrou com o Senhor. E ali ele começou a perguntar para o Senhor: Senhor, eu lembrei do rei Ezequias, eu vou voltar à minha vida, eu vou ficar aqui agora para sempre? E o Senhor respondeu para ele: você vai voltar porque ainda não é seu tempo. E porque você ainda não está preparado. E aí ele ouviu aquilo, ele estranhou, ele falou: Senhor, mas como assim eu não estou preparado? Ele falou assim: porque eu ainda não sou o seu Senhor. Nessa experiência de arrebatamento dele. E ele fala assim, eu estou falando com as minhas palavras para você entender. E aí ele conta que ele ficou em estado de choque, porque ele cresceu na igreja, ele se batizou com 12, 13 anos, e ele vivia uma vida muito ativa, ministerialmente, até socialmente, obras sociais, ele fazia de tudo. E ali o Senhor falou para ele: eu não sou o seu Senhor, a sua motivação não está em mim. Eu não tenho sido o teu Deus. E claramente, quando ele volta depois, ele conta esse testemunho, ele muda radicalmente a vida dele, a maneira dele buscar Deus. Mas a pergunta fica: mas e se não tivesse essa chance? Essa oportunidade? Sabe quando Deus fala com a gente? Por exemplo, nessa noite, essa é uma oportunidade que Deus dá. Domingo teve culto, teve palavra, foi uma outra oportunidade que Deus deu, para que a gente tenha a nossa mente transformada, para que a gente deixe o Espírito Santo mudar o nosso conceito. Aqui Deus fala para o rei Ezequias: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Talvez hoje a palavra não é para você pôr tua casa em ordem porque você vai morrer, mas com certeza eu posso falar para você: põe a tua casa em ordem, porque Jesus está voltando. Praticamente todas as profecias já se cumpriram. Logo menos o anticristo vai se revelar, e o português bem claro, e o bicho vai pegar. Então a sentença só mudou a frase final: põe a tua casa em ordem, igreja, porque o arrebatamento está chegando. 1 Coríntios 15, verso 50, vai dizer, a gente vai ler até os 54.
E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E para encerrar, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aleluia. A partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos o quê? Põe a tua casa em ordem, deixa Deus renovar o teu entendimento. Não porque você vai morrer, não porque eu vou morrer, mas porque o arrebatamento está chegando. Nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ô Bruno, você pode tirar esse fundo, fazer um favor? Só por um segundo aí. Querido, abaixa sua cabeça, feche seus olhos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos. O Espírito de Deus, Ele quer renovar a nossa mente. E esse é um trabalho que Ele faz como ninguém. Então, eu sei que tem coisas que gritam, tem coisas que gritam em você, tem coisas que você sabe que você tem que mudar. Eu sei que você entende o que Deus está falando. Tem coisas que saltam aos olhos, que quem convive com você sabe que você tem que mudar. Mas tem coisas que só o Espírito Santo, que está enraizado, que Ele precisa arrancar. E você sabe o quanto isso faz mal, o quanto isso adia, o quanto isso atrasa aquilo que Deus tem na sua vida, e o quanto isso machuca você. Deixa o Espírito Santo tocar dentro de você nessa hora, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Fala com Ele aí, querido, com a mão no seu coração, com a sua cabeça abaixada, com os seus olhos fechados. Não abra por nada, não abra os seus olhos. Fala com o Espírito Santo, que Ele te ouve nessa hora. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me,
Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amém, querido? Você pode glorificar bem forte aplaudindo a Ele? Aleluia! Glória a Jesus. Pai, nós queremos te agradecer pela semente, pela tua palavra, que o Senhor nos leve em segurança e que essa semente ela possa gerar fruto, Senhor. É a esperança do nosso coração que essa semente ela gere fruto em nome de Jesus, porque nós cremos que nós seremos transformados, nós estamos sendo transformados de glória em glória em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Dá um abraço bem apertado na pessoa do seu lado aí, profetiza algo na vida dela em nome de Jesus.